instigando. O Zé tá provocativo ele tá te hoje. instigando aqui, José. Tá provocativo. Mas O Hugo ainda salvou ali. É o efeito Flamengo quando faz o grande jogo, né? Causa isso aí, né? O pessoal, esse meu Pascoal tá hoje, ele tava louco para chegar o momento do Flamengo, né? De falar do Flamengo, porque... Não ia perder essa chance, né, Zé? Ele ri bastante, mas assim... Não, você tá certíssimo, né? Eu sempre concordo com você. Eu e sei assim, disso. Isso me ajuda. Foi uma exibição espetacular. Eu voltei diferente, vou concordar sempre com você. Foi uma exibição de gala do Flamengo. Maravilhoso, o Maracanã em festa. E o Corinthians proporcionou isso também. Mérito total do Flamengo. Mas aí, assim, eu falei ontem no programa, eu estava com o Pascoal no Sport Center, e vou repetir. Eu não estou falando nem de nome dos jogadores, coloca ali mais um volante, eu digo de atitude dos atletas do Corinthians. Você está jogando contra o melhor elenco do futebol brasileiro, dito por todos. Você está jogando dentro do Maracanã lotado, né? Um dia de muitas festas, né? Até o Belo cantou lá antes do jogo. E o Flamengo, colocando em campo, eu falei isso, vou repetir, é o time titular do Flamengo. Bruno Henrique e Cebolinha vão brigar por essa posição pelo lado esquerdo, mas o Cebolinha, antes de machucar, era o titular, depois machucou o Bruno Henrique e tal, mas vai ter essa disputa. Não vejo o Cebolinha, foi poupado o Bruno Henrique e o Cebolinha jogou só esse jogo. Eles vão brigar por essa posição. Na lateral esquerda, o Alexandro com o Ayrton Lucas, que também pode ter disputa, mas no momento o Alexandro é o titular. O restante do time é o titular do Flamengo. Eu nem coloco o Danilo como titular, não. O titular é o Léo Pereira. Pode ser que o Danilo conquiste essa posição. Tem talento, qualidade para isso. Mas o titular é o Léo Pereira com o Léo Ortiz. Então o Corinthians vai jogar contra o melhor do que o Flamengo tem. Na volta do Pedro, na volta do De La Cruz. De La Cruz voltou também a ser titular, né, nesse jogo, jogando direto. E num dia que encaixou tudo, você não disputa, o Flamengo, os times que jogam contra o Flamengo no Maracanã, tem que ter assim, aquela compactação, baixar as linhas, diminuir o espaço do Flamengo, marcar muito. Foi o que o Córdoba fez. E assim mesmo, o Flamengo teve inúmeras chances para fazer gol. É o que o Felipe Luiz falou na coletiva. Vai ter dia que a gente vai criar muitas oportunidades, vai fazer 3, 4, 5. Já fizemos aí 4, já fizemos 6, mas vai ter dia que você não aproveita as oportunidades. O treinador do Palmeiras falou isso. O adversário fechadinho, organizado, joga por uma bola, pode acontecer, faz parte do futebol. Mas no normal, se você ficar aberto, se você não competir com o Flamengo, se não marcar muito esse Flamengo, se não povoar o meio-campo, vai tomar goleada. E o Corinthians acabou contribuindo para isso. O posicionamento da equipe, com a baixa intensidade na disputa das bolas, o Flamengo voou, atropelou, e eu concordo. Poderia ter sido no mínimo 6. Conte-me, tá tudo bem, Zé. O Zé ficou engasgado aqui, Gilzinho. O Zé engasgou agora. Não. Largado. Calma, Zé, calma. Desculpa, Zé. Eu me empolguei, Zé. Eu me empolguei. Calma, Zé. Fica tranquilo, Zinho. A gente cuida do Zé. A verdade é assim, né? Primeiro, eu acho que o Flamengo, junto com o Felipe, faz um ótimo trabalho. Apesar de ser novo como treinador, ele traz a experiência que ele teve do futebol, o aprendizado, o entendimento e a leitura dos jogadores, né? Ele consegue fazer isso muito bem. Agora, o Flamengo ontem entrou e já estava 2-0. A forma como o Corinthians entra no campo ontem já demonstra claramente, entrei 2-0. Não precisa nem me atacar porque já estão ganhando 2-0. Depois a escalação errada. Aí eu já não sei se o Orlando tinha autonomia ou não, ou se ele ficou com medo de mexer com os jogadores. Você não pode jogar contra o Flamengo com apenas um jogador de marcação no meio campo. Eu não sei se o Orlando viu que do outro lado tinha Gerson, tinha De La Cruz, tinha Pulgar, tinha Arrascaeta. Aí ele entra com um jogador apenas, que é o Ranieri, de marcação.
O Bidon é bom jogador com a bola nos pés. Fisicamente, ele não é o jogador para fazer a marcação. Não é o cara que vai marcar, vai ajudar na marcação. Aí você põe o Carrijo aberto. O Carrijo também não é esse cara. O Carrijo dá uma mão, mas não é um volante marcador. Vamos lembrar que o Carrijo era Ponta meia direita, atacante. Meia atacante. Readaptado para segundo volante. Sabe? Então, assim, eu vou jogar contra o Flamengo. Eu vim de 2 jogos, 2 dias de descanso para um jogo contra o Flamengo. Eu vou fechar a casinha aqui, vou fazer o simples. Se perder de 1, tá bom. Perdi de 1-0 pro Flamengo. Tá bom. Né? Memphis e o Yuri. Então, ou seja, você tem o Yuri, que é o cara mais esforçado, que sai, corre, batalha, briga com os zagueiros e tal. O Memphis não marca ninguém. O Memphis é com a bola nos pés. Por mais que ele tente ajudar um pouquinho, mas ele não vai fazer o que se espera. Então aí você já começa a ver... O Romero ficou completamente perdido. Hã? O Romero estava perdido. Mas não existe. Então, assim, eu não sei assim, por conta da presença do Dorival, não sei o que aconteceu, não sei se o Orlando realmente, de fato, ficou inibido para fazer as substituições, mas você tem Martinez, você tem Ranieri, peraí, então vou fechar aqui, vou proteger. A minha zaga, todo mundo já sabe, todo mundo que já assistiu os jogos do Corinthians já entendeu. O André Ramalho é o líbero, ou o cara que fica atrás dos dois zagueiros, para você fazer a sobra. Né? Ele não é o zagueiro para sair para o combate, ele não é o zagueiro para pegar o atacante. Por quê? Porque ele não tem essa característica. Aí você tem do lado dele o Gustavo Henrique, que é um jogador de 2 metros de altura, pesado, e você vai jogar contra jogadores rápidos, leves. Toca aqui, já não está mais comigo. Ah, mas o Pedro é forte. Mas o Pedro ele participa e a bola corre com o Pedro. A bola não fica parada dentro da área, porque aí ele faz o pivôzão, segura, ou senão ele domina e já finaliza. É normal que você vai tomar de 4, normal que você poderia tomar de 6, né? Com as substituições depois, o Flamengo meio que tirou um pé, mas chegou um determinado momento que os jogadores do Flamengo no meio campo estavam parados, bobinho. Pega a bola, toca do lado, o Yuri Alberto tenta correr, ele corre para um lado, toca do outro, aí tenta correr de novo, toca do outro. Assim, aí os jogadores do Corinthians entenderam, opa, peraí, já não dá mais, sabe? Então, assim, a expectativa e realidade. A realidade é o Flamengo. A expectativa é o Corinthians. Sabe aquela coisa de internet, expectativa e realidade? Sim. O Corinthians está assim. O Corinthians tem a expectativa do Campeonato Paulista, campeão e tal, é a realidade. É totalmente diferente daquilo que aconteceu nos 2 jogos contra o Palmeiras. Que só aconteceu porque era Palmeiras. Porque até então, antes desses 2 jogos do Campeonato Paulista, o Ramon Dias estava para ser mandado embora. E tá aí, já foi mandado embora, Sim. Já contrataram o Dorival. Então, assim, é uma outra realidade. A realidade do Corinthians é que tem um elenco limitado, que tem 11 jogadores titulares e tem mais 2 ou 3 jogadores de substituição ali. Porque se você pegar posição por posição, vai ser bem complicado para o Corinthians disputar 3 competições e manter o mesmo nível de jogo, um nível alto, um nível elevado para poder competir. E ontem o Flamengo mostrou realmente que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Impressionante que está jogando o Pulgar. Nós, como eu fui um jogador de meio campo, então a gente acaba observando mais os caras que jogaram na posição. Só passe para frente, Zé. É impressionante a cobertura. Teve uma hora que o Corinthians saiu no contra-ataque, ele deu um carrinho antes do cara jogar, porque ele já tinha feito a leitura, então quando o cara tocou, ele já tinha roubou a bola. O De La Cruz, dinâmico, participando o tempo todo do jogo. O Arrascaeta, de forma inteligente, jogando nos espaços curtos e só aqui, ó, toca aqui, toca ali, toca aqui, toca aqui. Você vai deixar esses caras jogarem? Qual é o que define, o que controla o jogo? É o meio-campo. Se você deixa o meio-campo do Flamengo jogar, não acontece o que aconteceu aí. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando especialmente do primeiro tempo, quando aconteceu esse massacre rubro-negro. Na verdade, o massacre foi alvinegro, né? O massacre do rubro-negro para cima do alvinegro. E, na sequência, a gente vai ouvir Dorival Júnior, agora oficialmente como técnico do Corinthians. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que o nosso primeiro tempo... Isso aí, nação rubro-negra, a verdade é que foi um verdadeiro massacre do Flamengo em cima do Curica, né? O Curica não enxergou a bola, não conseguiu entender o que estava acontecendo dentro de campo, né? O Flamengo não tomou conhecimento. Cara, era surreal.
surreal quando o Flamengo pegava na bola, né? O Flamengo pegava na bola, já batia um desespero nos jogadores do Corinthians que pareciam que estavam completamente perdidos. E assim, não é nada comparado, mas eu já joguei assim algumas vezes em termos de Olimpíadas, né? Esses que você vai sair para jogar fora em outra escola ou em outro lugar. E realmente tem momento ali que você fica, ai, onde é que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, acaba, pelo amor de Deus, acaba logo, porque você não se encontra, seu psicológico não tá mais ali, sua mente não tá ali, você tá correndo ali, mas você não tá entendendo nada que tá acontecendo. E eu acredito que foi mais ou menos isso aí que aconteceu com os jogadores do Corinthians nesse jogo contra o Flamengo. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo ali, o que tinha acontecido naquele jogo, né? Porque o Flamengo amassou, passou, tratou, foi um verdadeiro atropelamento.